Olá, gente linda! Hoje nós vamos completar o estudo da vez passada, que está no Evangelho de João. Deixa eu dar uma conferida aqui no microfone, gente, porque eu esqueço mesmo. Não, tá ligado. Hoje nós vamos completar. Lembra que a gente dividiu em duas partes? Por quê? É muito grande. Aí fica muito cansativo. Hoje em dia as pessoas correm muito, não tem paciência para ficar passando de 1 hora de gravação, não. Então hoje nós vamos completar o estudo. Mas antes da gente entrar no estudo, que é Jesus, o pão da vida, olha que gracinha o versinho que eu recebi com relação ao livro que nós lançamos. Gente, foi lançado no sábado, dia 17 de maio, mas ele vai ficar no YouTube para sempre, sei lá se eu posso dizer para sempre. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem. É pequenininho, a gente fez a gravação, eu não quis com voz robótica, desses lugares aí que faz a gravação, eu acho que é no YouTube mesmo, mas eu não quis não, eu fiz com voz humana, foi um rapaz, um locutor aqui da minha cidade que fez a gravação. O livro é muito simples, são só 100 páginas, é pequenininho e eu dividi em 7 trechos, para não ficar cansativo. Então vocês vão ver em 7 partes. Ele foi lançado no dia 17 de maio, mas ele vai ficar à disposição e é de graça, tá? Chama audiolivro. Tem um nome aí em inglês, mas eu não gosto não. Então, eu fiquei muito feliz, é muito simples, sem grandes propagandas, tanto é que não tem muita gente vendo. Mas eu espero que vocês não percam, dá uma olhada lá nesse mesmo canal. Canal chama-se Jesus Mestre Amado. É só ir lá, que está em 7 partes. Ou você vê tudo de uma vez só, ou você pode ver por partes. Está ocupado agora, não pode continuar vendo. Desliga, vai fazer o que você precisa, depois você volta a ouvir. É muito interessante. O livro trata da cidade espiritual, toda ela formatada, construída por Jesus e uma pleide de espíritos de luz. Construíram para quê? Na hora do Armagedon, do final aqui do Apocalipse, nós vamos todos ser resgatados por ele. Quer dizer, todos que eu estou dizendo, eu não sei quantos são, tá? João, no livro do Apocalipse, ele fala que apenas 1/3 é que vai subir. Então, assim, é muito pouca gente. Vai depender, ali ó, que a gente está citando toda semana. Quer dizer, 2 vezes por semana, nas quartas e nos domingos, a gente cita aquele que se arrepender do mal que tem feito até agora e voltar-se para os ensinamentos de Jesus, que é o pão da vida. Mas o livro, ele mostra a cidade, chamada Cidade Celeste, Nova Jerusalém, o nome dela. Aliás, é o nome do livro. A cidade, ela é composta de um prédio de 12 andares e nesse prédio tem tudo que vocês possam imaginar: alimentação, estudo, escolas, hospitais, museus, a parte de artes que é muito bonita, moradias temporárias. Quando a pessoa chega lá, vai direto para esses 3 andares de moradias temporárias. E os espíritos explicam por que passar por essas moradias, para poder a pessoa se reeducar dos seus vícios, das suas mazelas, daquelas situações escandalosas que às vezes vivia, reaprender dentro do maior propósito de Jesus, que é o amor ao próximo.
amar-se a si mesmo e amar o próximo. Então nós vamos lá reaprender novas leis, novos costumes, não essa, desculpa a expressão, essa sujeirada que a gente vive aqui, né? Então, tem o departamento que nos ensina, tem os psicólogos, os terapeutas, muitas palestras, muitos vídeos com aqueles computadores futuristas, é uma coisa assim maravilhosa. O livro também mostra a cidade. Depois de passar por essas moradias temporárias, cada um vai ter a sua casa. Lá não tem prédios de moradia. Tem só esse prédio que contém esses departamentos. E as casas já estão prontas, é a coisa mais linda que vocês podem imaginar. Mas pensa que é só isso? Não. Tem a grande praça com a chamada árvore da vida, que essa árvore dá o fruto da vida. É muito bonito, muito, muito. E tem o grande rio, que é um rio cristalino e que alimenta toda aquela cidade. Alimenta por quê? Porque os rios são as artérias do lugar. Nós aqui é que desprezamos os nossos rios, né? Mas lá eles valorizam muitas águas. Então esse rio alimenta toda a cidade. Gente, as matas, as florestas, e vai ter, e tem também uma surpresa que vocês vão amar, que é o Hospital Francisco de Assis, que abriga os animais. E é lá que você vai encontrar o seu cãozinho, seu gatinho, seu cavalo, sua vaca, seu boizinho, seu burrinho, tudo enquanto é tipo de animal. É uma mata imensa, que depois que o animal passa pelo tratamento veterinário, né, tratamento médico, ele tem toda a liberdade. Lá animal nenhum fica preso. Peixe em aquário, pássaro em gaiola, cavalo em baia, não tem. Os animais têm os seus habitats, é muito lindo. É separado em 7 partes, cada parte é para um tipo de animal, para que não misture, né, os carnívoros com os outros e que não haja essa predação, né? Um animal comendo o outro. É muito bonito como que se separa isso tudo. Dá uma olhadinha lá, vocês vão amar. Tem muita explicação para um monte de coisa. A cidade de Jesus. Essa cidade, ela já está pronta para descer. Ela vai descer na hora para nos pegar. E vai ser assim, ó. Não tem aquele negócio, volta lá, vai pegar sua bolsa, seu documento, sua roupa. Lá tem tudo. Vocês vão ficar impressionados, até material de higiene tem lá. Tudo que vocês possam imaginar tem pra gente. Nos sanitários, os quartos, as salas, os livros, as escolas, as creches para os bebezinhos, principalmente aqueles que subirem sem seu pai, sem sua mãe. Porque famílias vão ser separadas. A terra vai balançar, viu? Não vai demorar, não. Pode aguardar, vai dar uma balançada aí e vão subir só aqueles que merecerem. Sim, só aqueles que já forem da luz. Jesus tem 2024 anos que passou aqui nos chamando para a luz. Sem contar o Velho Testamento, com Moisés, os profetas, todo nos chamando, né? Cada região do nosso planeta teve a sua religião. Nós estamos falando aqui do judaísmo e depois do cristianismo, mas tem o hinduísmo, o islamismo e muitas outras religiões nos chamando a nos reeducarmos para merecer morar nessa cidade de luz, que é a cidade de Jesus. Mas aqui tem uma colinha
do versinho que eu recebi. Escuta só. Ataviada, majestosa e iluminada, junto de Saturno, cidade no além. Em seu seio abrigará a todos, ela é de Jesus, a nova Jerusalém. Muito bonitinho? Vou repetir. Gente, ataviada é enfeitada. A cidade é lindíssima. Vocês vão ficar de queixo caído. Simples, singela, mas assim, futurista, maravilhosa. Ataviada, majestosa e iluminada, junto de Saturno, cidade no além. Em seu seio abrigará a todos, ela é de Jesus, a nova Jerusalém. Não deixa de ver o livro, não, de ouvir o livro. É rapidinho, são 7 horas de gravação. 7 horas, dividido em 7 trechos. Eu não chamo de capítulos, porque eu não dividi o livro em capítulos, não, tá? Vocês vão gostar muito, tem muita explicação para muita pergunta que a gente faz, muita. Tem gente que pergunta assim, bom, eu vou desencarnar, vou deixar o corpo e eu vou lá para uma cidade no mundo espiritual. Se eu tiver fome, lá tem comida? Tem. Se eu tiver vontade de sentar, lá tem cadeira? Tem. Se eu tiver vontade de deitar, lá tem cama? Tem. Gente, o mundo espiritual não é um lugar que é um ventinho, que é um fantasminha, que vai ficar todo mundo voando para lá e para cá. É construção. Nós não temos ainda condição de sermos só luz, de sermos só espírito, como Jesus fala com a mulher samaritana, que Deus é espírito e verdade. Nós ainda não somos. Nós temos corpos. Ao desencarnar, esse corpo fica, mas tem muitos outros corpos para a gente viver nas chamadas dimensões. E essas dimensões nos atendem naquilo que a gente necessita. Tem pão? Tem biscoito? Dá uma olhada no livro Os Mensageiros, no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Tem sim. Aí a pessoa pode perguntar, mas se eu comer um biscoito, uma maçã, uma fruta, porque lá só tem alimentos mais saudáveis, suaves, inclusive já vai se preparando, lá não tem nenhum tipo de alimento animal, nem mel. O mel vem do animal. Ovo, carne, leites, iogurte, manteiga, nada que vem de animal. Não, nada. Tudo é processado sem ser de animal. Não tem bebida alcoólica, não tem nenhum tipo de droga, tá? E não tem música indecente também não. Mas tem muita música bonita lá, muita. Olha, eu fiquei impressionada com as músicas. Mas voltemos à pergunta, Regina, se eu comi um biscoito, se eu comi uma maçã, uma pera, um morango, como que faz para processar? Como que ele sai? Da mesma forma que aqui, gente. O corpo espiritual, ou o chamado perispírito, ele é formado de uma energia diferenciada desse aqui, mas ele também tem as suas funções. E para isso tem que ter um sanitário. Olha que coisa incrível, a pessoa achar que ela vai passar para o outro lado, ela vai virar um vento. Não anda, não assenta, não deita, não come, não faz xixi, não faz cocô, entendeu? Inclusive, vocês vão ficar impressionados. Tem parto na Nova Jerusalém? Sim. Por quê? Porque na hora do arrebatamento, se uma mulher está grávida, ela não vai perder o neném. Olha que absurdo. Você tem um ser no seu ventre e aí Deus te manda para cima e o bebê ele joga fora.
ele vai estar na cópia fiel, que é o corpo espiritual, e esse neném vai nascer. E lá no livro, eu achei muito bonitinho os espíritos me dizendo para escrever que os médicos espirituais se enchem de alegria e de júbilo quando tem um parto lá. A mulher, se for arrebatada nesse corpo material, ela vai ter o parto. Se ela for arrebatada em seu corpo espiritual, deixando o pó ao pó aqui, também ela vai ter esse neném no Hospital do Espaço. O hospital é fantástico, gente. A parte de psicologia, vocês não fazem ideia. Não faz ideia do que acontece. Como que cura as pessoas assim, ó. Não. Já ouviram falar das camas? Tem um nome, fez muito sucesso aí quando os arcturianos mostraram que tem essas camas de cura. Você deita, eu acho que é Medibet, gente, eu não lembro. E agora é um perigo falar esse nome, que inventaram um tal de um jogo aí agora que o nome é quase igual, mas não tem nada a ver, tá, gente? Então, são câmeras que a pessoa deita ali. Eu falei câmera, é câmara. A pessoa deita, liga lá um artefato de um computador e a pessoa depois levanta curada daquilo que ela sentia, daquela paralisia que ela tinha, tetraplegia, seja lá o que for, seja lá problema mental, é tudo cura instantânea através dessas camas. Então o hospital é todo futurista, as naves, os jardins, as fontes, é muito bonito. Dá uma olhada no livro, você não vai se arrepender não, tá bom? Tem muita explicação de tudo lá. E você vai amar, o final do livro é a parte dos animais. É o último capítulo, é o último trecho. Então vamos ao nosso estudo do dia de hoje, que a gente vai completar. Jesus é o pão da vida para os que creem. Está em João, o trecho todo é do versículo 22 ao versículo 59. E da última vez nós fizemos a metade, nós fomos até o versículo 39. Hoje nós vamos do 40 ao 59, tá bom? Então veja bem, Jesus estava explicando que ele é o pão da vida. E havia muitos escribas e fariseus naquele lugar e ficaram criticando, murmurando contra ele, por ele falar que ele é o pão da vida, que ele desceu do céu como pão, alimento para as nossas almas, para o nosso conhecimento, para a nossa sabedoria, para nos preparar para a vida espiritual. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê, todo aquele que estuda, todo aquele que segue, todo aquele que pratica os ensinamentos de Jesus, come desse pão da vida, desse ensinamento que Jesus veio trazer. Ele veio aqui para isso, para nos alimentar. E aí a gente deturpou tudo, né? Nós criamos um pedacinho de pão, a gente amassa a farinha, faz uma hóstia, fala que é o corpo de Jesus. Jesus não está mandando comer o corpo dele não, gente. Olha, isso aí é canibalismo. Tomar uma taça de vinho e falar que é o sangue de Jesus. Jesus está mandando beber o sangue dele? Que coisa mais vampiresca. São os ensinamentos dele. Murmuravam, pois, deles os judeus. Judeus aqui são aqueles da sinagoga, os escribas e fariseus que viviam implicando com Jesus,
criticando Jesus. Eles então murmuravam porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não queriam se conformar que Jesus dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Olha só, e diziam: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz eles, desci do céu? Olha que ignorância. Ele não é o filho do José, da Maria? Como é que ele está falando que ele desceu do céu? Gente, olha que ignorância. Todos nós descemos do céu, Fomos criados por Deus, a gente veio de lá. Jesus não está falando nada de mais aqui, não é? Aí como a gente conhece aquela pessoa, ela é só daqui? A minha vizinha aqui do lado, ela não veio do céu, não? Ela não veio de Deus? Que crítica esquisita, né? Que falta de conhecimento. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, para com essa fofoca, para com esse murmúrio, ficar sussurrando um no ouvido do outro, porque eles ficavam cochichando. Olha lá o que ele falou, olha o que ele está falando. Uma coisa assim, uma implicância, gente. Jesus passou o messianato todo dele tendo que suportar esses judeus, escribas e fariseus, doutores da lei, acusando Jesus de heresia, acusando Jesus por estar contra Moisés. Jesus não estava contra. Ele mesmo fala: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Só que a época é outra. Vocês já pararam para pensar, se Jesus viesse agora, quanta coisa diferente que ele ia encontrar, que ele iria ter que falar mais adiantado ainda? Eles não suportavam a fala de Jesus, que eles queriam que Jesus ficasse ali na Torá eternamente, só no Velho Testamento. Gente, o mundo evolui. E Jesus sabia disso. E ele vem trazer o ensinamento à frente de Moisés. Mas ele não desprezou Moisés. Só que ele veio numa outra época, 1500 anos depois de Moisés e os profetas. 1500 anos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Quem comanda é Deus. Tudo que Jesus fazia, ele falava que veio de Deus. Tudo. Ele nunca falou: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não. É o Pai. É Deus. E eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que o Pai permitir que venha até a mim, que quiser meus ensinamentos, comer do pão que alimenta, que são os meus ensinamentos, pode esperar que no último dia eu vou ressuscitar. O que é o último dia? É a chegada do Apocalipse, é a hora que a terra vai dar um saculejo e essas naves vão descer e nos buscar. Para levar para onde? Nova Jerusalém. Por isso que eu te falo, não deixa de ver o livro. Mesmo que tenha alguma coisa lá que você não vai entender, porque eu não apliquei só o Novo Testamento, eu coloquei também a doutrina espírita e a revelação cósmica de Jean Valjean. Essas duas situações que eu coloquei lá. Está escrito nos profetas, 2 pontos. O que está escrito nos profetas? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não está escrito? Você não já aprendeu com o Velho Testamento ou não? Até hoje, 3.500 anos, você não aprendeu ainda com o Velho Testamento. Então, volta lá, vai estudar. Mas vai estudar você, não é ficar ouvindo terceiros que vai te explicar de uma forma enganosa,
cada um vai dar a sua opinião pessoal, muito cuidado também com isso, né? Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, Jesus não quis dizer que ele é Deus. Inventaram que Jesus é Deus. Que coisa triste isso, gente. Jesus falou N vezes. Eu estou prometendo que uma hora eu vou contar aqui no Novo Testamento quantas vezes ele fala o Filho do Homem. Ele não fala que ele é Deus. Não, ele nunca falou isso. Não, muito pelo contrário. Ele vem dizer para nós, vós sois deuses, porque a gente tem Deus dentro de nós. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, é esse encontro, esse colóquio particular com esse Pai maravilhoso que é Deus. Então, na verdade, quando ele fala duas vezes, cuidado. Ele está dando ensinamento para você aprender. Aprende. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que é crer no Jesus? É aprender com Jesus. Não fugir de Jesus, acreditar no que ele está ensinando. Perdão das ofensas, amar o próximo, caminhar 2 milhas, se alguém está te obrigando a caminhar uma, dar a outra face. Se alguém te roubou o vestido, larga também a capa. E ora por aqueles que vos maltratam, que te perseguem. E por aí afora os ensinamentos do Senhor. Não sacrificar. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, mas que já teve um pão que caiu do céu. Gente, é aquela parte do Velho Testamento em que Moisés leva aquele povo para andar no deserto 40 anos. Na última gravação que eu fiz, vocês me desculpem, eu falei 40 dias, eu fui escutar, falei 40 dias, foram 40 anos, aliás, eu nem entendo isso aí não, tá? Vocês me desculpam, mas ficar andando no deserto, o deserto é um lugar que não tem nada, você ficar com aquele monte de gente rodando pro deserto afora, 40 anos, eu acho isso muito fantasioso, deixa pra lá, né, gente? Então, ele está dizendo que vossos pais comeram maná do deserto. Por que chamava maná? Quando Moisés ficou esses 40 anos rodando com esse povo, eles tiveram fome, gente. 40 anos, quantas vezes eles tiveram fome? Aí Moisés fazia oração, elevava o pensamento e Deus jogava pão lá de cima para todo mundo comer. Você já deve ter visto. É o maná do deserto. Mas só que 40 anos, quantas vezes eles tiveram fome? Você já parou para pensar nisso? Não foi uma vez, não. Aqui tinha fome todo dia. Você almoça todo dia? Você toma café todo dia? Você come pão todo dia? Imagina você ficar 40 anos num deserto que é só areia, não tem água, não tem nada, nada. Aí Moisés começou a ouvir aquela lamuriação daquele povo. Ai, eu tô com fome. Ai, minha criança tá com fome. Imagina as crianças, né, gente? Aquele calor, aquele sol escaldante, aquela areia enchendo o corpo. Por isso que eu não consigo entender isso aí. Aquela areia, né, enchendo o corpo da gente, sem ter um chuveiro para tomar um banho. Que loucura que deve ter sido aquilo. 40 anos. Eu não consigo entender isso, não. Isso aí é uma explicação que não adianta. Ninguém até hoje me explicou esses 40 anos rodando no deserto. E a ciência de hoje, né,
mais adiantada, a arqueologia não achou até hoje nada nesse tal desse deserto que comprovasse esses 40 anos. O quê? Uma caneca, um vaso, igual a arqueologia faz, quando vai mexer nas pedras, nas areias, nas montanhas, nas terras, e acha sei lá, um pedaço de alguma coisa, um pedaço de couro, não sei se couro sobrevive, osso. Deve ter morrido muita gente, gente. Não é possível que aqueles mais velhos, nesses 40 anos, não morreram ali. Aí o osso ficou por ali. Então a arqueologia já comprovou que nunca acharam vestígios desse povo rodando 40 anos ali no deserto. Bom, vamos voltar ao pão. Aí o tal do Jeová, que é o Javé, que mandava na vida de Moisés. Aliás, Moisés sofreu, tá, gente? Eu não queria estar na pele de Moisés. Então, esse Javé jogava pão. Mas a lamuriação, a reclamação foi tão grande que todo dia o povo tinha fome, queria pão, mais pão, mais pão, o tal do mel, né? Leite, mel, que caía, as pedras dava leite lá para aquele povo, coisa mais louca isso. Um dia, Javé encheu a paciência e falou, não aguento mais essa reclamação. Engraçado, foi ele que mandou Moisés levar o povo para andar no deserto, né? Procurando a terra prometida. Esquisito isso. Um Deus que não sabe onde que está a terra prometida, tem que mandar um homem andar com aquela multidão 40 anos, né? Dia e noite, noite e dia, andando para lá e para cá, procurando a tal da terra prometida. Javé então enche a paciência e fala, eu tô cansado dessa fome desse povo. E aí um belo dia lá, Moisés faz a oração, pede para ele mandar mais pão, leite e mel, ele manda pedra. E no lugar do peixe que ele estava acostumado a jogar uns peixes lá de cima, ele manda cobra. E essas serpentes que ele jogou lá de cima, matou muita gente, mas foi assim, milhões de pessoas morrendo de picada dessas cobras venenosas, serpente venenosa. É por isso que tem aquela frase quando Jesus fala assim, qual o pai cujo filho lhe pede pão, ele entrega uma pedra? Qual o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele entrega uma serpente? Jesus está criticando Javé. Matou muita gente com essa loucura aí, porque eles estavam reclamando que estavam com fome. Claro que eles estavam com fome, ué. O Deus não mandou ele ir lá pro deserto? Ué, como é que eles iam alimentar? É por isso que ele fala, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Esse pão que eu estou oferecendo, que eu estou dizendo que eu sou o pão da vida, não vai te matar, não. Ele vai te dar vida eterna. Por quê? É o pão que alimenta o espírito, é o pão que alimenta a alma, é o pão que nos prepara para o reino de Deus, é vida eterna. Você não vai ficar precisando de novo de ficar reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Recebeu o pão da vida? Praticou? Aprendeu? Não precisa, você vai para o reino do céu. Vai para a cidade celestial e não precisa voltar esse vale de lágrima que é esse lugar aqui onde a gente vive. Porque a superfície terrestre, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui está um pavor, um terror, uma tortura, isso aqui. E chega, né? De tanto sofrimento, de tanta guerra, de tanto sangue derramado, e de tanta judiação, de tanta desigualdade. Então, Jesus, então, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu que sou o pão. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
Mas é comer Jesus, gente. É comer o corpo. Eu fico imaginando a pessoa dando uma dentada na perna de Jesus para comer o corpo dele. Tem até um dia que chama Corpus Christi, Corpo de Cristo, que é feriado. Acho que é mundial, né? Olha que absurdo isso. Onde já se viu você colocar um pão na boca, uma farinha lá amassada e falar que aquilo ali é o corpo de Jesus? Você toma uma taça de vinho ou um copinho aí nessas igrejas e fala que você está tomando o sangue de Jesus. Isso é vampirismo, isso é canibalismo. O pão da vida é os ensinamentos dele. Vamos lá? Eu fico muito indignada com essas coisas, gente. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Não é comer o corpo de Jesus, não é beber o sangue de Jesus. Os ensinamentos dele é o pão que alimenta o espírito. Nos prepara para a vida eterna, para o reino dos céus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Não entenderam nada. Nada. Gente, coitado de Jesus, viu? Só lidou com pessoas, tapada. Quem comia do meu corpo, aí o pessoal vai lá e fala que está comendo o corpo de Jesus. Quem beber do meu sangue, aí vai lá, toma uma taça de vinho e fala que está bebendo o sangue de Jesus. São os ensinamentos. Ele é o pão que desceu. Deu para entender agora? Vamos à nossa frase? Então. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Condena não, gente. Hoje eu reservei essa frase para eu falar das entidades espirituais. Muito cuidado. Quando você procurar um templo religioso, qualquer um, igreja católica, evangélica, centro espírita, terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, o budista, hinduísta, judaísmo, seja lá qual for, muito cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Chega ali todo humildezinho, chega ali com uma síndrome de vira-lata, como se você fosse um lixo, um cachorrinho, de frente a um poder. Envolto nessas fisionomias que se dizem tão importantes. Pastores, cambonos, pai de santo, babalorixá, padres, bispos, cardeais, rabinos e por aí afora. Muito cuidado, muito cuidado. Porque a maioria são a favor do sacrifício. São. Vocês sabiam que, eu vou falar uma coisa grave aqui agora, em todos os templos, retira templos, as facções, né, as denominações religiosas, todas elas têm um lugar reservado para sacrifícios. Aqueles sacrifícios que fazia lá para Javé, de sangrar carneiro, pomba, passarinho e cabrito, tinha que ser um animal perfeito, derramar o sangue, queimar na fogueira para subir lá. Vai lá no Velho Testamento e olha. Vocês acham que acabou? Acabou não, gente. Acabou não.
Existia uma cidade chamada Cesareia de Filipe, naquelas cercanias lá onde Jesus caminhou. Cesareia de Filipe era uma cidade voltada aos sacrifícios. E era assim ao ar livre, do lado de fora, sangrava aqueles animais ali naquelas pedras, naqueles altares. Vocês acham que isso acabou? Acabou não. O sacrifício está aí, mas é de montão. É muito sacrifício, principalmente com os inocentes. Toma muito cuidado na hora que você se rebaixar para sentar em frente a essas entidades, com aquela vozinha. Muito cuidado, porque muitas vezes está te marcando seu filhinho. Deixa eu visitar sua casa, deixa eu entrar na sua casa, deixa não, fecha sua cara, deixa não. Esses lugares só servem para isso, tá, gente? Muito cuidado. Eu sei que é grave isso que eu estou falando, vocês devem ficar horrorizados comigo, mas para com essa dependência de achar que você tem que ter um atravessador entre você e Jesus, entre você e Deus. Você não precisa de atravessador. Deus está aqui dentro. Pega Jesus e vai estudar, vai entrar naquilo que Jesus está falando. E tem muita gente anunciando, tem muita coisa boa sendo ensinada aí nas internets, muito livro bom, muita gente fazendo sermões, fazendo palestras muito boas, mas muito cuidado na hora que for conversar com as entidades, tá? Porque, a maioria gosta de sangue, sacrifício. Ai, gente, vocês vão me perdoar, hoje não tem um presentinho para vocês. Eu tô passando muita falta de tempo, porque eu tô de mudança, mudando de casa. E como o lugar que eu vou é uma casa que está vazia, está nova ainda, tem que fazer muita coisa lá e eu estou muito apertada. Eu não tenho tido tempo para fazer os artesanatos, não. Então, na próxima gravação a gente vai ter, porque eu já estou aqui fazendo alguma coisa, mas hoje não tem. Todas que eu já mostrei para vocês, aí elas acabaram, tá? Que Jesus nos abençoe, um gostoso beijo no seu coração.